Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Kalel e esse é o nosso programa de leitura bíblica de capa a capa. Nós estamos no dia 61 da nossa leitura de 365 dias da Bíblia. Pega o seu chá, o seu café, a sua água, sente-se aqui comigo e bora para a leitura bíblica de hoje. Nós vamos ler de Deuteronômio 12 a Deuteronômio 14. Deuteronômio 12. Lugar para adoração a Deus. Moisés disse ao povo: são essas leis e mandamentos que vocês deverão obedecer todo o tempo que viverem na terra que o Senhor, o Deus dos nossos antepassados, vai dar a vocês. Depois de expulsarem os povos daquela terra, arrasarem completamente todos os lugares onde eles adoram seus deuses, tanto nas montanhas como nas colinas e debaixo das árvores que dão sombra, derrubem os altares, quebrem as colunas do deus Baal, cortem os postes da deusa Aserá e queimem todas as imagens, para que ninguém lembre mais dos deuses daqueles povos. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoravam seus deuses. No território de uma das tribos, o nosso Senhor Deus escolherá o lugar onde vai morar e onde o povo vai adorar. Vocês irão lá e ali oferecerão em sacrifícios animais que vão ser queimados no altar e também apresentarão outros sacrifícios. Para esse lugar trarão a 10ª parte dos animais e das colheitas, das contribuições, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e as primeiras crias das vacas e das ovelhas. Ali na presença do Senhor nosso Deus, vocês e suas famílias comerão carne dos sacrifícios e ficarão alegres, porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Até agora cada um tem feito tudo conforme quer, mas quando chegarem lá, não vai ser assim. Vocês não entrarão na terra que o Senhor Deus, nosso Deus, lhes está dando, a terra onde vão viver em paz. Quando atravessarem o rio Jordão e começarem a morar na terra que o Senhor vai dar a vocês, Ele os protegerá de todos os inimigos e vocês viverão em paz. Então o nosso Deus escolherá o lugar onde Ele será adorado, e para lá vocês levarão tudo o que eu estou ordenando. Isso é, os animais que são queimados ao altar e os outros sacrifícios, a 10ª parte dos animais das colheitas, as contribuições e todas as outras ofertas prometidas a Deus. Na presença do Senhor, nosso Deus, todos se alegrarão. Vocês, seus filhos, as suas filhas, os seus escravos, as suas escravas, os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês vivem, eles não receberão terras em Canaã, como as outras tribos vão receber. Portanto, não ofereçam sacrifícios em qualquer lugar que quiserem, mas somente no lugar que o Senhor Deus escolher no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão sacrifícios e farão todas as outras coisas que tenham ordenado. Porém, quando vocês quiserem comer carne, poderão comer os seus animais em qualquer lugar onde vocês estiverem morando. Vocês poderão comer a carne, tanto animais quantos o Senhor nosso Deus lhes der. Todos vocês, quer estejam puros ou impuros, poderão comê-las, como comeriam carne de gazela ou de veado. Mas não comam o sangue dos animais. O sangue deve ser despejado no chão como se fosse água. Sacrifícios oferecidos a Deus não podem ser comidos no lugar onde vocês vão morar. A 10ª parte dos cereais, do vinho, do azeite, as primeiras crias das vacas, das ovelhas, as ofertas prometidas, as ofertas feitas por vontade própria e qualquer outra oferta, todos esses sacrifícios e ofertas vocês poderão comer somente no lugar que o Senhor, o nosso Deus, escolher. Ali na presença de Deus, todos comerão da carne dos sacrifícios. Você e os seus filhos e suas filhas, os seus escravos, os levitas que estiverem morando nas cidades onde vocês viverem, e todos se alegrarão porque Deus abençoou todo o trabalho de vocês. Lembrem de cuidar dos levitas durante todo o tempo que vocês viverem naquela terra. O Senhor, o nosso Deus, cumprirá a sua promessa e aumentará o território de vocês. Então poderão comer carne sempre que quiserem. E se estiverem longe do lugar que o Senhor tiver escolhido para nele ser adorado, vocês poderão fazer o que eu ordenei. Ali onde estiverem morando, poderão matar vacas e ovelhas que Deus lhes tiver dado e comer carne à vontade. Todas as pessoas, tanto as que estão puras como as que estão impuras, poderão comer carne desses animais, como comeria carne de gazela ou de veado. Mas não comam sangue. A vida está no sangue, e vocês não devem comer carne com vida. Não comam sangue. Despejem o sangue no chão como se fosse água. Obedeçam a essa lei e façam o que o Senhor Deus acha certo. E assim vocês e os seus descendentes serão felizes. As coisas dedicadas ao Senhor Deus e as ofertas prometidas devem ser levadas para o lugar que Ele escolher. Ali no altar do Senhor devem ser oferecidos animais que são completamente queimados, e ofereçam também em sacrifício os outros animais. Despejem o sangue em cima do altar e comam a carne. Obedeçam fielmente a todas essas leis que eu estou dando a vocês e façam tudo que o Senhor nosso Deus acha bom e certo. Assim vocês e os seus descendentes serão felizes para sempre. Então, felizes para sempre não vem daquela tradição da Disney, que a princesa se casa. O felizes para sempre,
Ele, na verdade, acontece quando um povo encontra o seu Deus e esse povo começa a obedecer e viver debaixo da lei do seu Senhor. Esse é o Felizes para Sempre. É a alegria de Deus tocando toda a terra, porque Deus encontrou um povo que verdadeiramente deseja não simplesmente adorá-lo e obedecê-lo, mas estar alegre na sua presença. A adoração de deuses pagãos. Versículo 29. Moisés continuou dizendo: O Senhor nosso Deus acabará com os povos da terra que vocês vão invadir e que vai ser de vocês. Portanto, quando estiverem morando lá, não imitem aquela gente. Não sigam a religião deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria um pecado mortal. Não adorem o Senhor nosso Deus do jeito que aqueles povos adoram os seus deuses, pois ele odeia e detesta tudo o que esses povos fazem nas suas reuniões religiosas. Eles até chegam a oferecer a esses deuses os filhos e as filhas para serem queimados em sacrifício no altar. Obedeçam a todas as leis que eu estou dando a vocês, sem acrescentar nem tirar nada. Uma coisa muito importante que a gente pode acabar sendo considerado como intolerante religioso por seguir a palavra de Deus e a Bíblia é que a gente entende e considera que nenhum outro tipo de adoração fora do próprio padrão que Deus estabeleceu é uma adoração genuína e verdadeira que Deus aceita. Existe o famoso ditado que todos os caminhos levam a Deus. Se isso fosse verdade, Jesus mesmo tinha falado que ele é o caminho, a verdade e a vida, e somente através dele que nós temos acesso ao Pai. O que Moisés está prevenindo o povo aqui? Não achem que Deus pode ser adorado de qualquer forma e se relacionar de qualquer forma. Deus é um Deus santo e existe um caminho para adorá-lo e existe um caminho para se relacionar com ele. Você não consegue se relacionar com Deus enquanto você adultera. Você consegue experimentar um pouco da pessoa de Deus enquanto você se mantém fiel. Não é simplesmente porque você se mantém fiel que você pode experimentar a pessoa de Deus, mas é na fidelidade que Deus pode se manifestar a você. E naqueles momentos de maiores pecados e maiores abominações que nós estamos acometendo, são formas até mesmo de que nós venhamos a fazer outras pessoas tropeçarem. A palavra de Deus fala que inegável seriam os tropeços, seriam de fato as pessoas que causariam escândalo. Mas ai daqueles que fazem com que as pessoas tenham esse escândalo. Então, através disso que nós venhamos a ter uma vida retíssima diante de Deus. Não diante da nossa própria força, mas a partir do lugar de rendição ao Espírito dele, que nos guia pelo caminho de santidade. Capítulo 13 de Deuteronômio. Se aparecer no meio de vocês um profeta ou alguém que explique sonhos dizendo que vai acontecer um milagre ou outra coisa espantosa, e se acontecer isso que ele disse, então ele vai procurar levá-los a adorar e servir outros deuses que vocês não conheciam. Não deem atenção a esse profeta ou a essa pessoa que explica sonhos, pois é assim que o Senhor, o nosso Deus, vai pôr vocês à prova para ver se de fato o amam com todo o coração e com toda a alma. Sigam as leis do Senhor, o nosso Deus. Temam a Deus, obedeçam seus mandamentos e deem atenção a tudo o que ele diz. Adorem somente a Deus e fiquem ligados com ele. E o profeta ou explicador de sonhos que procurar levá-los a se revoltarem contra Deus será morto, pois ele procurou desviá-los do caminho indicado pelo Senhor, o Deus que livrou vocês do Egito onde eram escravos. Matem esse falso profeta e assim tirarão o mal do meio do povo. Talvez chegue perto de vocês o seu irmão, o seu filho ou sua filha, ou sua querida esposa, ou seu melhor amigo procurando em segredo levar a adorar outros deuses que nem você e nem os seus antepassados adoravam. Essa pessoa pode procurar levá-lo a adorar os deuses dos povos vizinhos ou de povos que vivem longe em lugares distantes. Não deixe que essa pessoa o convença, nem escute o que ela disser, nem tenha dó nem piedade dela e não procure protegê-la. Mate essa pessoa a pedradas, atire a primeira pedra e depois que todos os outros atirarem pedras também. Assim vocês matarão essa pessoa, pois procurou fazer vocês abandonarem o Senhor, o nosso Deus, que os livrou do Egito, onde eram escravos. Todo o povo de Israel saberá do que se aconteceu, todos ficarão com medo e ninguém vai querer fazer uma coisa tão má como essa no meio do povo. Quando vocês estiverem morando nas cidades da terra que o Senhor, nosso Deus, vai lhes dar, também vocês ouçam dizer que em certa cidade alguns homens perversos levaram os moradores a adorar deuses que nunca adoraram. Aí vocês deverão examinar o caso com todo cuidado, se
ficar provado de que de fato foi cometido um pecado tão grave no meio do povo de Israel, então vocês deverão matar a espada todos os moradores daquela cidade. Matem também os animais e arrasem a cidade. Depois peguem todos os objetos de valor que encontrarem, amontoem na praça e queimem tudo e também a cidade, como oferta ao Senhor, nosso Deus. Vai ficar só um montão de ruínas e nunca mais será construída uma cidade naquele lugar. Não guardem para vocês nada do que for condenado à destruição, assim o Senhor Deus deixará de ficar irado e terá pena de vocês. Deus terá compaixão e, como jurou aos nossos antepassados, fará com que vocês aumentem em número. O Senhor, o nosso Deus, fará isso se vocês derem atenção às suas ordens, se obedecerem a todas as suas leis que eu estou dando a vocês hoje e se fizerem aquilo que Ele acha bom. Uma coisa muito importante que a gente pode tirar aqui existem pessoas que nós temos relacionamento e nós temos relacionamento com várias pessoas diferentes. Mas as pessoas que te fazem desviar do caminho de Deus, não simplesmente uma pessoa que não anda com Deus, mas uma pessoa que intencionalmente quer te tirar do caminho de Deus, mate essa pessoa no seu coração. Em que sentido, Caleb? No sentido de que não deixe portas abertas de nenhuma forma para que essa pessoa venha a fazer com que você saia dos caminhos do Senhor. Isso é radical, isso é difícil e às vezes isso envolve pessoas muito queridas e muitas das vezes pessoas amadas. Mas mais vale você tomar posicionamentos radicais do que você ter que provar de um juízo de Deus e uma ira futura que por causa de uma pessoa que você nem amava tanto assim, acabou te condenando. Sabe? Deus está deixando muito claro. Até mesmo se fosse a sua própria esposa. Cara, nesse sentido, o que Deus está falando? Guarda o teu coração. Guarda o teu coração até mesmo da pessoa que você mais ama, se ela te fazer sair dos meus caminhos. Não, isso não significa que se uma pessoa se converteu, ela deve se separar da outra. Não é isso que o texto está dizendo. Mas ele está dizendo que até mesmo da pessoa mais querida e amada, se ela tentar te fazer sair do caminho do Senhor, você deve ponderar muito bem como se relacionar com essa pessoa. A gente tem que transportar isso que foi falado do Antigo Testamento à luz do Novo Testamento. E a gente não deve dar cabalmente algum tipo de saída literária, porque nós não vamos matar ninguém literalmente aqui, né? O que nós devemos entender é o que Deus está revelando para nós, que o relacionamento dele vem em primeiro lugar. Relacionamento com Deus vem antes mesmo da nossa própria vida, porque a nossa vida é relacionamento com Deus, do nosso cuidado. Nós não cuidamos de nós mesmos, é Deus que cuida de nós. Nós temos as nossas responsabilidades, os nossos boletos para pagar, mas se nós considerarmos que vem antes qualquer outra coisa do que o Senhor, cabalmente, alguma hora a gente vai preferir alguma dessas coisas do que o Senhor. Que nós possamos ter essa mentalidade de que nós precisamos amar a Deus de todo o nosso coração. Em espírito e verdade, Marcos 12:30. Capítulo 14. Contra o luto pagão. Moisés disse ao povo: vocês são filhos do Senhor nosso Deus, portanto, quando chorarem a morte de alguém, não se corte nem rape a cabeça, como os outros povos fazem. Vocês são um povo escolhido pelo Senhor nosso Deus entre todos os povos da terra. Ele os escolheu para serem somente dele. Os animais puros e impuros. Não comam nada que seja impuro, vocês podem comer a carne dos seguintes animais: vacas, carneiros, cabritos, veados, gazelas, corços, cabritos selvagens, antílopes, carneiros selvagens e gamos. Todos esses animais têm um casco dividido em dois e ruminam e podem ser comidos, mas nenhum animal deve ser comido, a não ser que tenha um casco dividido e que rumine. Portanto, não comam camelos, lebres, coelhos selvagens, pois ruminam, mas não têm um casco dividido. Para vocês, esses animais são impuros. Não comam carne de porco. Para vocês, os porcos são impuros porque têm um casco dividido, mas não ruminam. Não comam nenhum desses animais, nem toquem neles quando estiverem mortos. Vocês podem comer qualquer peixe que tenha barbatanas e escamas, mas não podem comer peixes que não tenham barbatanas nem escamas. Para vocês, esses peixes são impuros. Vocês podem comer qualquer ave pura, porém não comam as seguintes aves: as águias, os urubus, as águias marinhas, açores, falcões, corvos, avestruzes, corujas, gaivotas, gaivões, mochos, ibis, gralhas, pelicanos, abutres, corvos marinhos, cegonhas, garças e polpas, e também morcegos. Também os insetos que voam são impuros, vocês não podem comê-los, mas podem comer todos os insetos puros. Não comam qualquer animal que tenha tido morte natural. Vocês podem dar o animal aos estrangeiros que moram na cidade de vocês ou podem vendê-lo a outros estrangeiros, mas vocês não podem comê-lo.
pois são um povo escolhido pelo Senhor, o nosso Deus. Não cozinham um cabrito ou um carneiro no leite da sua própria mãe. Esse último versículo aqui, ele é causador de muita polêmica, porque uns interpretam, principalmente no meio judaico, né, que não se pode comer carne com leite. Isso é um costume que, se você parar para pensar, e se você ver, você não vai ver nenhum judeu ortodoxo, nesse sentido, comendo hambúrguer, porque hambúrguer tem queijo. Hambúrguer é o produto derivado do leite junto com a carne. Então eles acabam não fundindo essas coisas. Eles podem comer em separado, mas não elas juntas, porque eles consideram que isso seria você basicamente comer a vida com a morte. A vida seria o queijo e a morte seria a carne. Então, eles não juntam as coisas justamente por causa desse versículo. É uma coisa muito interessante da gente ver, né? As leis dos dízimos. Todos os anos juntem 1/10 de todas as colheitas e levem até o lugar que o Senhor, o nosso Deus, tiver escolhido, para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor, o nosso Deus, comam aquela 10ª dos cereais, do vinho, do azeite, também a primeira cria das vacas e das ovelhas. Façam isso para aprender a temer o Senhor para sempre. Mas se o lugar de adoração ficar muito longe, se for impossível levar até ele a 10ª das colheitas, com que Deus os abençoou, então faça isso. Vendam aquela parte das colheitas, levem o dinheiro até o lugar de adoração que o Senhor tiver escolhido e ali comprem tudo o que quiser comer. Carne de vaca ou de carneiro, vinho, cerveja ou qualquer outra coisa que desejarem. É ali na presença do Senhor, nosso Deus, vocês e suas famílias comam essas coisas e se divirtam à vontade. Porém, não esqueçam os levitas que moram nas cidades de vocês. Eles não receberão terras em Canaã como as outras tribos. De 3 em 3 anos ajuntem a 10ª das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terrenos próprios, e também para os estrangeiros, os órfãos, as viúvas que moram nas cidades de vocês. Assim todos eles receberão toda a comida que precisarem. Faço isso para que o Senhor, o nosso Deus, abençoe todo o trabalho de vocês. Uma coisa muito importante que se fala aqui nesse versículo é a respeito da compra e venda de materiais para que eles possam adorar a Deus, né? Muitas pessoas acabam endemonizando o próprio dinheiro. A gente vai ter 3 coisas que são muito importantes na nossa cultura, que a gente tem que entender. São coisas que elas precisam ser rejeitadas, coisas neutras e coisas que precisam ser redimidas, ou coisas boas, né? Dinheiro é uma coisa neutra. Dinheiro é um artefato que o ser humano utiliza para não precisar fazer escambo. Simples assim, ele é um facilitador do escambo, porque se eu não tivesse dinheiro, eu ia fazer algum tipo de outra troca. Simples assim. Dinheiro não é o problema. O problema é o meu coração em relação ao dinheiro. Porque, na verdade, o coração humano, ele não pulsa pelo dinheiro. Ele pulsa por aquilo que o dinheiro pode oferecer. Porque você não vai ficar feliz porque você tem um amontoado de cédulas de papel na sua casa. Você vai ficar feliz com o que aquele amontoado de cédulas de papel pode fazer por você. E no Novo Testamento vai dizer que um dos únicos deuses que se comparam em relação à idolatria do povo, a idolatria do coração, que pode se equiparar como Senhor, é Mamon, é o Deus do dinheiro. Então, assim, meu irmão, minha irmã, o dinheiro não tem problema nenhum. O problema está em você. É que nem você pensar numa caneta. Uma caneta, ela não tem malefício nenhum. Mas eu, com essa caneta, posso decretar a ordem que vai despejar um míssil nuclear em tal lugar do planeta. A caneta em si, ela é neutra. Ela não tem problema nenhum nisso. O problema está no que eu faço com ela. Mesma coisa os esportes, que são futebol, natação. Mesma coisa várias outras coisas. Elas são coisas neutras que nós precisamos o quê? Trazer elas para uma perspectiva de redenção. Nós precisamos pegar esses aspectos da cultura que nos foram dados por Deus, que nos foram estabelecidos, para que a gente possa levar e glorificar a Deus por meio deles, e não endemonizá-los. Mas também existem aspectos da cultura que eles devem ser rejeitados, como o carnaval. Carnaval é a festa da carne. Não tem como um cristão, uma pessoa que se diz de fé, que crê na palavra de Deus, concordar com o carnaval.
Não existe aspecto que eu possa redimir do carnaval. Porque o carnaval todo é uma festa dedicada à celebração da carne, à celebração do pecado. Eu posso fazer uma outra coisa no mesmo dia de carnaval. Eu posso ir para um retiro e eu posso dar um nome diferente, mas pular carnaval não é uma coisa que condiga de alguma forma ou que você consiga glorificar a Deus no meio daquele processo. A única coisa que você consegue glorificar a Deus no meio do carnaval é se você sair por aí evangelizando pessoas no carnaval. Mas isso vira muitas vezes desculpa para que pessoas com uma libertinagem extrema digam que estão servindo a Deus, mas na verdade estão simplesmente curtindo seus prazeres, né? Essa seria, de fato, a última parte do versículo de hoje. Muito obrigado pela sua presença, que Deus te abençoe, que eu possa te encontrar aqui amanhã. Até logo!